O socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que Deus nos abençoe para essa mensagem que visa ajudar cada um de nós nos nossos problemas, nos nossos traumas, nas questões da alma, olhando para a vida de Elias, um grande homem de Deus, mas que vai sofrer aqui um percalço, vai sofrer um ataque do inimigo, e o ser humano falou mais alto nesta situação. Nós conhecemos a vida de Elias, ele um profeta de Deus, homem de Deus, e estando ali no Monte Carmelo, diante de 450 profetas de Baal, um ídolo, e Elias chama todo o povo para que se faça esse teste, que o grupo destes profetas de Baal colocassem ali um novilho em holocausto e clamassem ao seu Deus para que descesse fogo do céu e consumisse aquele altar. Assim fizeram os profetas de Baal e clamaram de manhã até o meio-dia e não aconteceu nada. E clamavam mais alto e mais. Elias zombava deles: olha, o Deus de vocês foi fazer uma viagem, talvez esteja suprindo alguma necessidade. E eles então clamavam e nada aconteceu. Lá foi Elias, reparou o altar do Senhor, preparou o novilho, colocou água uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e orou ao Senhor, ao único Deus, o poderoso Deus, o soberano Deus, que viesse fogo do céu sobre aquele altar. E logo em seguida, assim aconteceu, e o fogo vindo da parte de Deus, dos altos céus, queimou todo aquele altar. E aí o povo reconheceu: sim, só o Senhor é Deus. Mas quem não gostou nada disso foi o rei Acabe, e ele foi falar para a sua esposa, a rainha Jezabel, tudo o que fizera Elias, como ele matara os profetas de Baal. A Jezabel não gostou nada dessa história e se comprometeu de tirar a vida de Elias. Elias fica sabendo desta mensagem, desta notícia, e ele passa a temer o que poderia acontecer com a sua vida. Aquele profeta de Deus, homem de Deus, usado por Deus para tantas circunstâncias, agora está temeroso quanto à sua própria vida na perseguição de Jezabel contra si. É isso mesmo que nós estamos lendo acerca de Elias. É isto mesmo que nós podemos falar das nossas vidas. Muitas vezes conseguimos vitórias no Senhor, com mais leitura da palavra, com mais oração, mais testemunho, mas na sequência nos vemos abalados por fatores que apertam o nosso coração, dão ansiedade para a nossa alma é rasgada, e aí pensamos e repensamos como tem sido as nossas atitudes para as coisas de Deus, no nosso relacionamento para com Deus, e perguntamos por que isto acontece conosco. E Elias poderia estar perguntando também: olha, eu vou fugir, por que Deus está permitindo que isso aconteça? Eu fiz tudo corretamente, eu mostrei, eu demonstrei que só o Senhor é Deus. Mas o seu lado humano está agora ferido
a preocupação, a tribulação invade o seu ser. Elias era um homem de realização de grandes milagres. Deus, através dele, ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Ele profetizou que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e assim aconteceu. Depois ele orou novamente e voltou a chover, e foi vitorioso contra os 450 profetas de Baal, mostrando que Baal era um deus de D minúsculo, que nada poderia fazer. Isso ficou provado ali. Mas agora a coisa mudou. Agora o coração acelerado, e aí ele teve medo por causa dessa perseguição de Jezabel. Nós também temos os nossos medos pelas circunstâncias da vida, pela perseguição do inimigo contra nós. Nos esquecemos de todas as vitórias que temos ao lado do Senhor, e o medo toma conta de nós. Foi isso que aconteceu com Elias. Ele agora está a fugir para salvar a sua própria vida. Um homem de Deus que orou e fogo do céu desceu para consumir aquele altar, agora está fugindo. Se esqueceu que poderia depender de Deus para todos os momentos, mesmo que fosse estando ali andando pelo vale das sombras da morte. Depois nós percebemos que ele vai para o deserto. Ele caminha um dia todo e fica ali, deixa o seu moço, deixa a sua companhia, deixa a sua amizade, e aí pede para si a morte. Já chega, ó Senhor Deus, acaba com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Que situação terrível a de Elias, e muitas vezes é a nossa situação. Pode ser a sua situação de estar nesse momento com medo, estar fugindo, querendo preservar a sua vida. Às vezes o inimigo é invisível, mas parece que ele está atacando com todas as forças, e nós sim é que estamos sem forças. Nós deixamos as companhias, as amizades, os nossos familiares, vamos para um canto deserto, ficamos sofrendo a nossa dor e se esquecendo de tudo que Deus já fizera e faria por ele. Ele olha muito para aquele problema naquele instante e sofre por isto. E ali está ele, deitou-se e dormiu debaixo de uma árvore, de um zimbro. É a entrega total da sua existência. Olha, vou deitar aqui, vou dormir, nem sei se vou acordar, mas eu não me importo com isso. Embora sabendo que Deus é que tem poder da vida e o poder da morte, ele entregou ao Senhor a sua vida. Esta é toda a história na parte difícil. Tantas batalhas e tantas vitórias, mas agora ele sente que esta batalha ele não vai vencer. Ele já perdeu antecipadamente. E o que nós queremos aprender com essa experiência de Elias é a parte do socorro de Deus, um socorro bem presente nas tribulações. Nós podemos contar com o Senhor para todos os momentos das nossas vidas. Então, qual foi a ação de Deus? Qual é a ação de Deus nas nossas vidas para nos ajudar, para ajudar Elias naquele instante? Em primeiro lugar, Deus dá-lhe comida. Eis que um anjo o tocou
e lhe disse: levanta-te e come. Tocado pelo Senhor, o alimento preparado para ele, e a ordem: levanta-te. É necessário adquirir forças, é necessário ter algo interior, alguém impulsionando, alguém nos ajudando, porque as nossas forças foram embora. Que também Deus nos use para ajudarmos aqueles que estão necessitados, daqueles que precisam do alimento, que precisam de uma palavra, que Deus nos use para isso também. E o anjo está fazendo esta missão, e ele passa a comer, a beber, mas aí ele tornou a dormir. Muitas vezes até aceitamos a ajuda, nos recuperamos por um instante, mas voltamos para o nosso sono, querendo que tudo se acabe. Mas Deus não desiste de você. Deus não desistiu de Elias. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Deus está a preparar aquele homem para uma nova caminhada. Era necessário que ele se levantasse, que ele estivesse bem alimentado, e o Senhor também faz isso conosco, nos ajuda e nos alimenta, Ele nos socorre e nos diz também: olha, há uma caminhada pela frente, você precisa ser forte, você precisa estar revigorado, porque o caminho que eu tenho preparado para você é longo. Você não pode estar nesta tristeza, não pode ficar assim, se anulando, se achando um fracassado. Não foi para isso que eu te chamei. E Deus, portanto, prepara aquele homem para novos momentos de vitória. Em segundo lugar, Deus dá-lhe a sua presença. Levantou-se, pois, Elias, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Uma grande jornada para se encontrar com o Senhor, lá no monte Horebe, lá no monte de Deus. Quando Deus nos levanta, Ele nos chama para estarmos diante da sua presença. E não existe coisa melhor do que estarmos na presença de Deus, socorridos por Deus, e agora caminhando o Senhor ao nosso lado, estando conosco até a consumação dos séculos. E em terceiro lugar, Deus dá-lhe descanso. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. O descanso é necessário para as nossas vidas, para termos as nossas forças revigoradas. E quando nós somos chamados para nos levantar, para nos alimentar da palavra, isto é para estarmos preparados para o que o Senhor tem determinado para nós. E Ele também nos oferece esse descanso. Ele é o bom pastor que nos conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Ele tem cuidado de nós. Ele é a grande bênção nas nossas vidas. Podemos sim passar por momentos de dificuldade, da alma clamar por algo que nós não sabemos direito o que é que ela está cobrando, ou então que é algo real, uma inimizade, uma perseguição, a nossa vida financeira abalada, vida dentro do casamento, insegurança, enfim, os nossos medos, os nossos traumas, mas Deus nos chama e nos dá descanso.
Descansa, porém, no Senhor. O nosso Deus é um Deus que nos dá refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Em quarto lugar, Deus dá-lhe da sua palavra. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Olha, Deus procurando, Deus buscando, Deus animando, Deus questionando. Não era para você estar aqui, o que você está fazendo aqui? Eu tenho uma jornada junto comigo e você está no lugar errado. O que fazes aqui, Elias? O que fazes você, meu irmão, nesse seu estado da alma, nessa sua desesperança, nesse seu desconforto, nessa sua ansiedade, nesse momento depressivo? O que fazes aqui? Como tem sido a sua vida? Se apegue em Deus. E Deus então diz para ele: que faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Ele passa a chorar diante de Deus, passa a se vitimizar, dizendo: olha, tenho sido zeloso, tenho servido ao Senhor, tenho estado ali na igreja, tenho ocupado o meu cargo, porque isso acontece comigo? Parece que só tinha eu para fazer, parece que só eu que busco ao Senhor, parece que somente eu que estou andando nos teus caminhos. As pessoas estão vivendo a sua própria vontade, do seu próprio jeito, e parece que está dando tudo certo para elas, e eu que fiz tudo certinho, ao meu ver, estou aqui sozinho, eu me cansei, me sinto realmente um fracassado, e estão até tentando tirar a minha vida. Tem sido tudo isso pesado demais para mim, eu não posso aguentar, Senhor. Como é importante dar ouvidos à voz do Senhor. Na leitura da palavra, numa mensagem como esta, ouvir que Deus está nos chamando, que Deus está falando conosco. Abramos o nosso coração, abramos a nossa mente, a nossa alma para receber o pão diário, o pão de Deus, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos sustenta, que manda embora todo o medo, que manda embora todo o pavor, todas as questões que estão me assolando. O inimigo é forte. Você é um homem, uma mulher de Deus, exatamente porque está realizando o trabalho do Senhor. O inimigo vem com uma carga pesada, e somos seres humanos, e essa carga é pesada demais para nós. Precisamos da ajuda do Senhor, precisamos da ajuda das pessoas que Deus vai colocar ao nosso redor. Só não podemos ficar deitados, dormindo eternamente, e achando que Deus não está vendo isto, não estará agindo quanto a isto, porque o Senhor fala conosco. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que nos socorre, é um Deus bem presente nas tribulações. Em quinto lugar, Deus dá-lhe uma missão a cumprir. Disse-lhe o Senhor: volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria, a Jeú ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, o profeta Eliseu, ungirás em teu lugar. Uma missão a cumprir, determinada por Deus, pessoas que seriam ungidas, que seriam determinadas para estes cargos de liderança. Era Elias que tinha que fazer isso. Então você não pode ficar aí
Você não pode estar parado, e assim temos para as nossas vidas também. Nós temos uma missão especial dada por Deus. Essa missão é dentro do nosso lar. Há muitas coisas que eu posso e devo fazer. Essa missão está na igreja, essa missão está no mundo, sendo luz do mundo, sal da terra, participativo, ativo, com Deus no coração, levando Deus para o coração das pessoas. E você possa ver bem definido qual é a missão especial que Deus tem dado para você. Que ela existe, isso é certo. Em sexto lugar, Deus lhe diz que ele não estava sozinho. Ele dizia, olha, estou sozinho. E é esse o sentimento que temos quando estamos com medo, estamos até revoltados, estamos fugindo, não querendo saber de nada, parece que estamos sozinhos. Cada um segue o seu passo, eu não consigo dar um passo sequer. Mas Deus lhe diz também, conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Veja, você não está sozinho. Tem 7.000 separados que professam o meu nome, que não estão preocupados, não estão abalados, não estão querendo perecer, muito pelo contrário, eu mesmo os conservei. São pessoas que não se dobraram e não se dobrarão para Baal, que confiam em mim. E eu sei que você tem essa confiança. E aqui também nós temos essa grande lição para as nossas vidas. Nós não estamos sozinhos. Não somos somente nós que estamos buscando e servindo ao Senhor. Tem muita gente de Deus ao nosso redor. Tem gente que está orando por nós. Tem gente que está clamando pela igreja, clamando por este mundo. Pessoas de oração, pessoas da leitura da palavra, de bom testemunho. Então vamos despertar, vamos acordar, vamos sair para fora, nos alimentarmos das coisas de Deus e nos unirmos a esses que estão fazendo a vontade do Senhor. Você não está sozinho, meu irmão. Você pode contar com a ajuda de Deus, pode contar com a ajuda de irmãos, pode contar com a oração para as suas necessidades. O grande problema de Elias foi que ele passou a olhar somente aquele momento de dificuldade, aquele seu momento de tribulação, olhou para a sua vida, para o perigo que estava passando, e muitas vezes nós também ficamos só a olhar para o problema. Nos esquecemos das grandes coisas que o Senhor já realizou por nós. Nos esquecemos das grandes bênçãos que Ele nos deu e ficamos presos aos nossos problemas, às nossas ansiedades. Mas, meu amado irmão, olhe para aquele que lhe dá salvação, olhe para aquele que lhe dá proteção, força, coragem. Esse é o Senhor nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Guarde isso no mais profundo do seu coração. Aqui não está sendo dito que não teremos tribulações, uma ou outra, ou várias acontecerão conosco, mas o Senhor é socorro bem presente, Ele se apresenta ali para te socorrer e o mal não nos toca, o inimigo não nos toca. É uma questão de fé, de confiança, e é claro que Elias tinha tudo isso, mas lhe faltou naquele momento e pode faltar para nós também. E o grande aprendizado que nós temos é que nós somos iguais a Elias. Elias era igual a nós, seres humanos.
nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, nas nossas carências. Diz lá Tiago 5, 17, 18, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Agora, olha, ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Elias era um homem semelhante a nós, é sujeito aos mesmos sentimentos. O que aconteceu com ele, acontece conosco também. Ninguém aqui é super-homem na fé, nem mesmo esse pastor que está aqui. Tenho lá as minhas dificuldades, as minhas tribulações, mas eu as venço no Senhor, confiando no Senhor. E saiba de uma coisa, de tudo isso que você já aprendeu, que Deus nos dá do alimento, que Deus nos dá da sua presença, nos dá o descanso, nos dá da sua palavra, nos dá uma missão para cumprirmos, e diz que não estamos sozinhos. E a lição final que nós aprendemos aqui, lembre-se bem disso, no mais profundo do seu coração. Muitas vezes podemos até desistir de Deus, mas Deus não desiste de você. Deus não desiste de amar você, de cuidar de você, de te buscar ali como o pastor busca a ovelha e traz de volta. Nenhum se perde, porque o Senhor é poderoso. Ele é poderoso sobre todas as coisas para nos fazer mais do que vencedores naquele que nos amou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Confie no Senhor. Não se firme nos seus próprios entendimentos. Não importam as circunstâncias, não importa o tamanho das suas tribulações. Deus não desiste de você. Ele é Deus e Ele é o socorro bem presente nas tribulações. E Ele sempre honrará a sua palavra. Creia nisso de todo o teu coração. Faça um bem para si mesmo. Levante-se, esteja disposto. A caminhada é longa, há uma missão a ser cumprida e Deus te ajudará em toda a tua jornada. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.
quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste, Ele não desiste.